Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? É muito bom nós estarmos reunidos para louvarmos o nosso Deus, cantarmos, ouvirmos a sua palavra, orarmos. E já faço um convite para você. Próxima quarta-feira, nós vamos ter um culto de oração totalmente diferente do que nós vamos fazendo todas as quartas. Então, próxima quarta-feira, nós queremos levantar um clamor pela nossa nação. Primeiro, espiritual. O homem está perdido. Nós precisamos clamar para que Deus levante a sua igreja a pregar o evangelho. Nós vamos orar pelos médicos, enfermeiros, pessoal que está na área da saúde. Nós vamos orar por várias áreas. Então, próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma transmissão totalmente diferente, tá? Então já fica atento, alerta. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Salmos, capítulo 107. Nós estamos aqui para render graças ao Senhor, para louvar o nome do nosso Deus. Salmos 107, 1 e 2 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 2, que o digam os redimidos do Senhor. Amém? Você foi alcançado pelo Senhor. Você é uma nova vida. Você tem muito para celebrar nesta noite. Que digam os redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Agora você é livre por causa do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé? Vamos louvar o nosso Deus? Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e seu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é
nós estamos aqui, ó Pai, para te exaltar, porque, como diz o salmista, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor nos redimiu, o Senhor nos tirou, Pai, do império das trevas, Pai. E agora fazemos parte do reino da luz, Pai. Obrigado pela vida que temos em Cristo Jesus. Louvado, engrandecido seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Amém? Você crê nisso que nós cantamos? É bom estarmos aqui. É bom estarmos juntos para louvar o nosso Deus, porque Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Pode se assentar, irmãos. Tanto para você que está aqui em casa. Então, lembrando, próxima quarta-feira, quarta de oração, nós vamos estar orando, clamando. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos aquietar, mas nós precisamos orar. E não é debatendo em rede social, brigando, mas é orando, buscando a vontade de Deus. É isso, irmãos. Nós precisamos buscar a Deus. Está na hora da igreja colocar seu rosto no pó e clamar a Deus por misericórdia, perdão. Este é o momento de silenciarmos para os homens. Em que sentido? Reclamação, murmuração. Mas abrir nosso coração diante de Deus. Se for para abrir a boca, que seja para abençoar, para pregar a palavra. Amém? A palavra que transformou minha vida e a sua vida. Você que está em casa, pode mandar aí nos comentários seu pedido de oração, que ao final nós vamos estar orando pela sua vida. Tá? Então aproveita. Se você também quer falar com alguns dos pastores, o Renan sempre coloca aí na transmissão, tem os telefones da gente. Você quer fazer sua contribuição, também durante a transmissão, passa também aí o número da conta.
Vamos continuar na presença de Deus. Quero chamar o Alisson, que vai estar trazendo a palavra essa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? Como é bom, é sempre bom estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui na igreja, gosto muito de estar com vocês. É sempre muito bom desfrutar da nossa união em Cristo Jesus. Hoje nós vamos meditar. Vamos continuar meditando numa pequena série de meditações, de devocionais, de pregações que eu tenho feito a respeito da identidade de Jesus. A primeira pregação foi quando Jesus, lá em João capítulo 6, se apresentou como Eu sou o pão da vida. A segunda, João capítulo 8, quando Jesus se apresenta como a luz do mundo. E nós vamos continuar estudando a respeito da identidade de Jesus. E o texto de hoje que nós vamos meditar, vamos fazer uma devocional, é quando Jesus se apresenta novamente ao povo, e aqui não só ao povo, mas a uma parte muito específica desse povo, que eram os fariseus. E Jesus novamente se apresenta dizendo aquilo que é clássico, que vocês devem saber: eu sou, que eu já falei várias vezes o significado dessa apresentação de Jesus como eu sou. Mas agora ele diz algo diferente. Então nós já vimos que Jesus se apresenta como o pão da vida, como a luz do mundo. E agora em João 10, há duas formas em que Jesus se apresenta. E nós vamos ver uma delas, que é um pouco menos complexa. E a segunda dessas apresentações a gente vai deixar para uma outra oportunidade que for me dada a palavra, para que nós possamos, assim, aprender um pouco mais sobre quem é Jesus, segundo o livro O Evangelho de João. Vamos ler João capítulo 10, versículos 7, 8 e 9. João capítulo 10, versículos 7, 8 e 9. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vamos orar novamente. Senhor Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que a Tua palavra nos transforme, ó Deus. Que a Tua palavra, a revelação de Deus, possa iluminar os nossos corações, a nossa mente, a fim de que sejamos mais parecidos contigo. Que possamos de fato conhecer a Jesus e ter um relacionamento íntimo com Ele, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa noite, Pai. E me usa, Deus, tenha misericórdia na minha vida. Preciso de Ti. Agradeço pelo privilégio de poder comunicar o que o Senhor tem a dizer aos meus irmãos. E a mim também. Em nome de Jesus. Amém.
Então aqui Jesus se apresenta como a porta. Eu sou a porta. E o começo do versículo 7 diz assim, pelo menos na minha versão, revista e atualizada: Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Então quer dizer que se ele afirmou de novo, isso quer dizer que antes ele já tinha falado algo. Quer dizer que antes ele já tinha dito algo a respeito dele. Só que aqui fala que ele afirmou de novo por quê? Porque as pessoas que estavam ali ouvindo não tinham entendido. Então Jesus falou: não, eles precisam saber, eu preciso falar de novo, então eu vou falar de novo. Eu sou a porta. Anteriormente, vamos ler aqui, nos versículos anteriores, para a gente entender o que Jesus estava falando, do versículo 1 do capítulo 10 até o versículo 6. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então era algo muito comum, quando Jesus falava uma parábola, as pessoas geralmente não entendiam mesmo. E aqui há um certo questionamento entre os teólogos se de fato isso que Jesus diz aqui é uma parábola. Porque nós sabemos que a linguagem parabólica ela é diferente. Então, mas nós não vamos discutir isso agora, vamos deixar para depois. Vamos focar aqui no texto. Jesus então fala sobre porta, Jesus fala sobre aprisco, Jesus fala sobre ladrão, salteador, Jesus fala sobre pastor de ovelhas, Jesus fala sobre porteiro. E ele disse todas essas coisas e ninguém entendeu. Então ele fala: não, eu preciso falar de novo. Em verdade vos digo. E quando Jesus sempre diz assim, em verdade vos digo, é uma afirmação solene. É algo muito importante que ele vai dizer. É algo muito especial e impactante. É uma revelação muito, muito importante. Sempre quando ele diz em verdade vos digo, quer dizer que aí vem uma revelação importantíssima. E aqui Jesus revela quem ele é, a sua identidade. E ele diz aquilo que nós já estamos ouvindo há algum tempo: eu sou. O que isso quer dizer? Quando Jesus fala eu sou, que ele é o próprio Deus. Lembra, na última vez em que eu tive o privilégio de falar da palavra, essa afirmação de que ele é o próprio Deus, essas palavras eu sou, remetem lá ao Antigo Testamento, lá ao chamado de Moisés, em Êxodo 3, quando Moisés fala: poxa, quando eu estiver lá diante do faraó, quem eu digo que me enviou? Aí Deus fala: eu sou o que sou. Então Jesus aqui está afirmando que é o próprio Deus. Que ele é o próprio Deus. Mas não só isso, agora ele diz que ele é a porta. E quando ele diz que ele é a porta, ele não quer dizer que há outras portas. Ele está dizendo que ele é a única porta. E nós vamos ver na sequência o que isso significa, ser a única porta. E quando eu vi essa afirmação de Jesus, que ele é a única porta, eu lembrei de um programa de TV que é um pouco antigo, que não é da minha época, de verdade, Mas eu lembrei desse programa, eu acho que vocês vão lembrar também. Que era o Silvio Santos que apresentava esse programa. Porta da Esperança, Porta da Esperança. Sabe o que é a Porta da Esperança, Guilherme? Guilherme não sabe aí, ó. Eu acho que tinha 3 portas lá, Quantas? Uma porta só? É uma porta só? E o que acontecia lá? A pessoa...
A porta, então estou confundindo os programas já. Então tinha a porta da esperança, que era uma porta só. Então tinha uma pessoa lá atrás da porta, a pessoa tinha o desejo, e essa pessoa que estava atrás dessa única porta tinha que pagar lá o desejo. Até a porta dos esperados, realmente eu lembro que eram 3 portas aí, né? A pessoa escolhia lá e fazia todo aquele suspense, né? Nossa, vamos abrir a porta aqui, o que vai ter atrás da porta e não sei o quê. Lembrei muito disso, não sei porquê, né? Estava lá estudando e eu lembrei dessas coisas. Mas, né, mesmo com essa lembrança engraçada, né, na nossa infância, daquilo que a gente vê na TV brasileira, que também é muito engraçado às vezes, quando eu li Jesus dizendo que Ele é a porta, eu justamente trouxe isso para mim. Jesus é a única porta da esperança. Ele não dá muitas vezes o que a gente quer, né? Mas Ele dá o que a gente precisa. E não só o que a gente precisa, mas Ele nos dá o que a gente não merece. Isso é o mais fantástico da porta, que é Jesus. Ele não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Mas Ele não só dá o que a gente precisa, mas Ele dá o que a gente não merece. Jesus Cristo é a única porta da esperança. Aí eu dei risada, aí suei, né? Chorei um pouco também. Porque é lindo. A porta que dá a esperança. E é por isso que Jesus se apresenta a um público que era ruim. E Jesus faz questão de se apresentar a esse povo que é ruim, que não quer acreditar nele. Porque Ele é a porta da esperança. Quem eram os fariseus? Eles odiavam a Jesus. Não acreditavam em Jesus. O que estava acontecendo aqui antes, para a gente entender um pouquinho? Jesus havia acabado de curar um cego, de nascença. Lá aquela historinha que ele gospe no chão, passa o barro nos olhos do cego, e ele é curado. Aí ele fala para o cego se apresentar aos líderes e tal, e ele faz isso. Os líderes até tem uma conversa meio engraçada. Eles olham e não conseguem acreditar que aquele cara foi curado. Eles pensam assim, poxa, mas esse cara, ele é parecido com aquele, mas não pode ser aquele. Ele deve ser irmão gêmeo, sei lá, mas não é aquele. Aquele lá era cego de nascença. Aí eles entrevistam os pais do cego. Não, ele realmente era cego, agora ele está vendo. Até que no final de toda a discussão, eles expulsam esse cego que não era mais cego. Né, no final ali do capítulo 9, versículo 34, ó. Mas eles retrucaram, os fariseus, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Jesus fazia grandes coisas e os fariseus não acreditavam. E Jesus novamente se apresenta aqui como a porta da esperança. Então ele faz essa declaração solene, eu sou a porta, a única porta. E no versículo 7, ele continua, no versículo 8, desculpa. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Esse versículo 8, ele fica mais entendido quando a gente lê todo o capítulo, porque a outra menção a respeito de Jesus, ele fala que ele é a porta, mas nesse mesmo capítulo ele fala também que ele é o bom pastor. E essa é a segunda declaração um pouco mais complexa que Jesus faz, que nós vamos estudar em outra oportunidade. E estas duas declarações de Jesus, elas se completam. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E quando Jesus fala que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e salteadores, ele não está fazendo menção aos profetas, aos sacerdotes que vieram antes dele. Aos profetas, né, Jeremias, Ezequiel, Isaías.
Ele não estava dizendo que aqueles caras que profetizaram anteriormente sobre ele eram impostores, eram ladrões e salteadores. Eram homens de Deus, escolhidos por Deus. Mas ainda que aqueles homens fossem chamados por Deus, escolhidos por Deus, profetizaram aquilo que Deus queria que eles profetizassem, eles não eram perfeitos. Eles não eram Jesus. Mas não é desses caras que Jesus está falando. Jesus está fazendo menção aos sacerdotes que levaram o povo ao declínio. Quer ver só? Lamentações, versículo 2, 14. Capítulo 2, versículo 14. Lamentações 2:14. Olha só qual era a condição dos líderes, dos profetas, nesse caso de Israel. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Esses são os falsos profetas. Esses são os ladrões e salteadores que Jesus está falando aqui. Outro exemplo, Isaías 56, versículos 9 a 11. Isaías 56, versículos 9 a 11. Isaías 56, versículos 9 a 11. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, não se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Muitos dos líderes separados para conduzir o povo a Deus, a um culto verdadeiro a Deus, fizeram totalmente ao contrário. E conduziram o povo à idolatria, à prostituição, ao pecado. Homens gananciosos, que corriam somente atrás de lucro, reconhecimento e poder, e esqueceram do principal propósito do seu chamado, que era conduzir o povo em adoração a Deus. É desses que Jesus fala ali no versículo 8 do capítulo 10 de João. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. E esse finalzinho da frase do versículo é extremamente interessante e importante. As ovelhas não lhe deram ouvido. Isso também cabe à segunda declaração que Jesus faz a respeito dele, dizendo que ele é o pastor, porque ali, no decorrer do capítulo, ele diz que ele chama as ovelhas pelo nome e as ovelhas o ouvem e o seguem. Ou seja, quem é ovelha de Jesus Cristo não dá ouvidos a falsos profetas, a falsos pastores, a falsos apóstolos. Quem é ovelha de verdade de Jesus Cristo não dá ouvidos àqueles que dizem ser enviados por Cristo, mas não são.
Ele fala no finalzinho do 8, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. A ovelha só reconhece a voz do bom pastor. E adiantando um pouco, da próxima mensagem sobre o bom pastor, o que caracteriza uma ovelha de Cristo é ouvir a voz do bom pastor. A ovelha de Cristo ouve a voz de Cristo. Ela não segue outra voz a não ser de Cristo. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Esse versículo aqui é um versículo de consolo e conforto para o nosso coração. Novamente ele declara, eu sou a porta. E por que isso é importante? Por que eu disse no começo que Jesus fala que ele é a única porta, que não há outras portas a não ser ele? Como que era o aprisco naquela época? O aprisco, onde se guarda as ovelhinhas lá, ele era fechado em volta, com muros ou cercas bem altas por causa não só de ladrões, de salteadores, mas por causa de predadores. E esse aprisco ele era aberto, não tinha telhado, então era ele fechado em volta, e ele só tinha uma porta, uma única porta. Era como se fosse aquela porta ali nossa ali de trás, não tinha mais nenhuma outra porta. Então a mesma porta que a ovelha entrava era a mesma porta que a ovelha saía. Não tinha nenhuma outra passagem a não ser por cima. Mas aí tinha o pastor lá para cuidar das ovelhas, E Jesus diz que ele é aquela única porta do aprisco, o único acesso, a única passagem. Não há outra. E por que isso é importante? Porque para os fariseus, por exemplo, haviam várias formas, várias outras portas. E uma delas eu já falei da última vez, que até hoje é uma porta que perdura, e muitas pessoas tentam fazer disso uma porta, mas nunca vai ser, que é a religiosidade. E eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso é algo extremamente perigoso dentro das igrejas. Religiosidade não nos conduz à salvação. Religiosidade não nos conduz a Jesus Cristo. Religiosidade não é relacionamento com Jesus Cristo. Os fariseus eram religiosos, extremamente religiosos. Mas eles não conheciam Jesus. Eles não entraram pela porta. Eles não entraram pela porta. Jesus é a única porta. E essa porta, quem entrar por essa porta, será salvo. Salvo do quê? Salvo da morte. Amém? Glória a Deus. Salvo do inferno. Amém. Louvado seja Deus. Salvo da ira de Deus. Glorificado seja o nosso Deus. Salvo do que mais? Salvo do mundo. O mundo jaz do maligno. Esse mundo é corrompido, esse mundo é tenebroso, esse mundo é pecaminoso, esse mundo é sujo. E quando nós entramos pela porta que é Jesus Cristo, nós somos salvos de tudo isso. Salvos do que mais? Da escravidão, do pecado. Fomos salvos de todas essas coisas, quando entramos pela porta que é Jesus Cristo. E por isso que eu falo, essas verdades devem consolar o nosso coração. Mas não só isso, não há somente salvação quando entramos pela porta, mas a pastagem. E a palavra pastagem aqui é segurança.
Aquele que é salvo por Jesus Cristo está seguro para sempre. Aquele que é salvo por Jesus Cristo está seguro para sempre. Aquele que é salvo por Jesus Cristo, aquele que entra pela porta, achará segurança. E pastagem, quando ele falou pastagem, eu pensei em segurança, mas eu pensei também em cuidado. O cuidado de Jesus Cristo para conosco. Não é bom experimentar o cuidado? O repouso. Outra vez, quando eu li, pastagem, já fiquei lá filosofando abobrinha, É exatamente isso. Pastagem, ovelha, O que a ovelha faz no pasto? Ela come. Enche o bucho, Eu falei, cara, como Jesus é maravilhoso. Em Jesus, todos os nossos anseios são satisfeitos. Pastagem, comida, cuidado, alegria, liberdade, tudo isso nós encontramos em Jesus Cristo. Quando nós entramos pela porta, que é Jesus Cristo. Mas o interessante, isso vai ficar para uma outra oportunidade, é que para nós entrarmos pela porta, nós precisamos ser conduzidos para essa porta. Não vamos até lá sozinhos. E quem faz isso? O bom pastor. E isso a gente vai ver numa outra próxima oportunidade. Aconselho vocês a lerem o capítulo 10, vocês já irem estudando, meditando e anotando e vendo que figura é essa do bom pastor que nos conduz em segurança para o aprisco. O bom pastor. E nós temos um capítulo muito conhecido que fala sobre o bom pastor também, E nós vamos ver essa relação. Salmo 23, Jesus dizendo que é o bom pastor. Mas isso nós veremos numa próxima oportunidade. Para finalizarmos, eu queria fazer 3 perguntas. E a primeira delas, pode ser uma pergunta, você pode pensar, nossa, mas que perguntinha é essa, cara? Só uma pergunta aí só para fazer a gente pensar. Mas eu acho que é uma pergunta que deve realmente nos fazer refletir todos os dias. Você já entrou pela porta? Faça uma análise da tua vida, das coisas que você faz, da maneira como você pensa, das coisas que você vê, do desejo ou não que você vem às reuniões da igreja, da maneira como você serve, a maneira como você trata a sua esposa, o seu esposo, a maneira como você trata o seu pai, a sua mãe, a sua família. A maneira como você trabalha, a maneira como você conversa no trabalho, as coisas que você vê e faz no trabalho, a maneira como as pessoas te veem no trabalho, como os teus demais familiares veem a sua vida, realmente todas essas coisas deixam evidente que você entrou pela porta. E uma outra coisa, eu falei, quem entra pela porta está seguro. Você tem segurança na salvação? Essa é uma pergunta muito importante. Você está seguro da sua salvação? Porque quem entra pela porta está. Uma segunda pergunta. Você dá ouvidos aos impostores? Falei que as ovelhas reconhecem a voz somente do bom pastor. Você dá ouvido aos impostores? O que você tem ouvido?
para os irmãos que estão aqui, têm assistido os cultos, mas o que mais você tem ouvido na sua casa? Que pastores você tem ouvido na sua casa? Os irmãos que estão aí em casa, assistindo pela TV. Pode ser pela TV, né? Smart. O que vocês têm visto em casa? Que pastores vocês têm escutado? Tem muito pastor que prega, abre a Bíblia, lê um versículo, aí a Bíblia ficou lá. E o cara começa a andar e conta piada e dá risada e beleza, e a Bíblia ficou. E não cita versículo e não volta para a Bíblia e não sei o quê. Realmente, será que é, de fato, alguém que nos conduz ao bom pastor? Você tem ouvido impostores? O que você tem ouvido em casa? As ovelhas reconhecem somente a voz do pastor. Não que você não possa ouvir outros pastores, mas desde que esses pastores falem da palavra de Deus. E uma terceira pergunta que eu sempre vou fazer. Você conhece a Jesus? Nossa, mas que pergunta é essa, Alice? Conheço. Você até os outros nomes de Jesus, né? Messias, Emanuel e não sei o quê. Você até o sobrenome, Jesus Cristo. Sei quem é a mãe, quem é o pai, quem são os irmãos. Não estou falando disso. Estou falando se você realmente tem um relacionamento íntimo com Jesus Cristo ou você é um mero religioso. Como eu falei, os fariseus iam para a igreja, os fariseus ensinavam a palavra, conheciam a Bíblia, mas não conheciam a Jesus. Você conhece a Jesus? Porque somente quem conhece a Jesus, quem entra pela porta, é que é salvo. Religiosidade, ritos não conduz à salvação, somente Jesus Cristo. Por isso que eu sempre vou perguntar isso. Você conhece a Jesus? Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Nós vamos cantar mais uma música. Vamos colocar em pé. Depois nós vamos ter o nosso momento de oração. Mas antes da gente cantar, eu quero dar um aviso. Talvez você já recebeu do presidente da igreja, o irmão Josué. Então, amanhã nós não teremos a nossa assembleia, que nós teríamos, né? Então, você fique atento, que provavelmente daqui uns 45, 60 dias, aproximadamente, a gente reenvia, tá? O comunicado. Mas, no aviso tem mais detalhes para você que é membro da igreja. Qualquer dúvida, procure a gente, tá? Então, você que está nos assistindo, nós teríamos uma assembleia, né? Você que está em casa, que não tem conseguido vir ao culto. E então, por momento, ela foi cancelada, tá? Qualquer dúvida, procure os líderes da igreja. Nós teremos o maior prazer em esclarecer. Ele é a porta, mas ele é amigo, como diz João 15. Vamos cantar Amigo de Deus? Ser amigo
resultado seu amor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, estudar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Jesus é a porta. Pastagem, você vai encontrar segurança. Um relacionamento desse nível. Você vai ter um amigo que é fiel. A condição é simples: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas antes da gente orar, você pode se assentar aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que tem te preocupado? Quais são os seus anseios? O que tem perturbado o teu espírito? Tem um texto em Hebreus, capítulo 13, a parte prática. Ele vai dizer assim, versículo 5: seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís. É para você ter alegria com aquilo que você tem. Segundo, porque Ele mesmo declarou, ó a declaração do nosso Senhor: por motivo algum te abandonarei. Nunca, jamais, nunca, jamais te desampararei. Essa é a promessa do bom pastor. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinho. Alegrai-vos com tudo o que possuís. Sua família. Você é feliz pela sua família? Pelo alimento que Deus já proveu no dia de hoje? Você é grato por tudo aquilo que Deus tem te dado? Nós vamos orar. Eu quero convidar você a descansar nesse bom pastor. Esse pastor que cuida de nós, que não nos abandona, e mesmo em tempos difíceis, Deus
jamais desampara. Amém? Esse é o nosso Deus. E nós vamos orar nesse momento. Muitos dos irmãos enviaram seus pedidos. Você que está presente também, você ore a Deus, coloque os seus pedidos diante de Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado por esta noite. Como é bom, Pai, sentir a Tua presença em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua palavra. O Teu cuidado já começa pela palavra, Pai, que nos alimenta, nos exorta, nos aconselha, que nos chama a atenção a vivermos perto do Senhor. Ó Deus, nos ajude como igreja, Pai, a viver essas verdades, Pai. Agora eu quero, nesse momento, Pai, colocar a vida do Cleverson nas Tuas mãos, Pai. Obrigado pelo trabalho. Obrigado, Pai, por essa porta de trabalho. Está feliz. É fase de adaptação. Que o Senhor venha estar com ele, Senhor Deus. Que ele possa sentir o Teu cuidado, o Teu amor sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, Pai. Mas também ele pede, Pai. 3 pessoas da família dele, Pai, estão com o Covid. Tenha misericórdia, Senhor Deus. E se essas pessoas ainda não Te conhecem, Pai, use a vida do Cleverson e toda a sua família a ministrar a Tua palavra, Pai. A essas pessoas, mesmo que por recurso de telefone, não importa. Mas que eles ouçam a Tua palavra, Senhor Deus. A Sandra também pede, Pai, pela vida do seu Azor, que também está internado com Covid, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia da vida do seu Azor, Pai, também dos seus familiares, Pai. Traz consolo, Pai. Traz paz aos corações, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, dos profissionais de saúde, Pai. Cuide da vida deles, Pai. Clamamos também, Pai, pelas autoridades, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dessa nação. Restaura, Pai. Uma nação, Pai, que ainda não Te adora. Tenha misericórdia. Muitas pessoas, Pai, perdidas, que ainda não conhecem a Ti. Mas nós, como igreja, Pai, possamos nos levantar e anunciar a Tua palavra, Senhor Deus. Mas temos motivo para agradecer junto com a Vivian e o Renan. Obrigado, Pai, por esses 2 anos, Pai, de união. Oh, Deus amado, continue abençoando, fortalecendo, Pai, não só a vida do Renan e da Vivian, como todos os casamentos, Pai. Deus, se há matrimônios, Pai, passando por dificuldades, Senhor Deus, a ponto até de separação, que o Senhor restaure, Senhor Deus. Ó Deus, também a vida dos filhos, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de todas as famílias, Senhor Deus. Não permita, Pai, que Satanás venha destruir, Pai. E que as pessoas também possam cuidar dos seus relacionamentos, investindo tempo na palavra e oração, Senhor Deus. Tenha misericórdia. Junto com a Damares, Pai, nós queremos enfatizar mais uma vez, ó Deus, que a Tua palavra possa alcançar pessoas, Pai, que estão espalhadas em todo o mundo. E principalmente agora, Pai, quem não está nos assistindo, que ainda não entregou sua vida a Cristo. Ó Deus, que o Senhor, que é o todo misericordioso, gracioso, porque é uma obra sua, somente o Senhor. A obra de salvação é impossível aos homens, mas para o Senhor nada é impossível, Pai. Trabalhe, Pai, nas vidas daqueles que têm nos acompanhado, mas ainda não tomaram uma decisão, Senhor Deus.
Sandrinha agradece, Pai, pelo direcionamento que o Senhor tem dado à vida dela. Ó Deus, é verdade, o Senhor tem nos abençoado, Pai, grandemente dessa maneira. Continue, Pai, nos dando a direção. Nós carecemos do Senhor. Clamamos pela cirurgia, Pai, da irmã da Edila, cirurgia de tireoide. Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Coloca a tua mão, Senhor Deus. Que essa cirurgia, Pai, o Senhor seja o médico que vai estar ali, dando orientação àqueles médicos, Senhor Deus. Coloque tua mão de poder, Pai. E junto com a Pâmela, também queremos agradecer mais uma vez, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor Deus. O Senhor tem demonstrado, Pai, a nossa família. Obrigado, Senhor Deus, é verdade. Continue, Pai, abençoando, Pai, o sonho deles, Pai, da construção. Que eles sempre lembrem que o Senhor vai estar com eles, Pai. O Senhor não vai desamparar. Que eles possam confiar na tua palavra, Senhor Deus. Também queremos clamar nesse momento pela vida da Elvira, Pai, pela sua saúde. Está com muitas dores de cabeça, Pai, restaure, Pai, sua saúde. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que enfrentam, têm passado por problemas de saúde, Pai, em nosso meio. Que a tua boa mão esteja com o teu povo, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia. E agora, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do teu Santo Espírito estejam com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. E lembre-se, quarta-feira, nós vamos ter um culto de oração totalmente diferente. Fique atento, nós vamos estar comunicando durante a semana. Deus abençoe. Esperança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A esperança está no Senhor, se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor, se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar, Esperança está no Senhor, dia e de noite em qualquer lugar, minha esperança está no Senhor, em qualquer caminho por onde eu passar. minha esperança está no Senhor, Eu quero dizer, vale a pena confiar. esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, está no Senhor, Senhor, está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, a minha esperança está no